Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz do Senhor. Que bênção estarmos adorando a Deus nesta noite, neste dia que o Senhor separou para adoração. Gostaria de convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Leamos a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de quem recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Senhor, nós suplicamos nesta hora a tua misericórdia, neste momento em que a tua palavra será exposta mais uma vez. Ilumina o nosso entendimento, aquece o nosso coração, que a tua palavra alcance-nos, confronte-nos, que ela nos reposicione à tua vontade, que ela nos mostre os nossos deslizes, erros e pecados, e que ela também traga consolação para nosso coração, para a tua igreja, para os meus irmãos aqui. Tu conheces todos os corações aqui, profundamente, exaustivamente. Mais do que nós mesmos nos conhecemos, conhece-nos tu, Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, nós necessitamos ouvir a tua voz. Assim como este homem, Lázaro, estava à porta do rico, esperando alguma coisa para comer, nós ansiamos por alimento espiritual. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, e que este alimento nos sustente toda esta semana, e seja para nós
Um texto de profunda reflexão sobre nossa vida, sobre nossa piedade, sobre nosso destino eterno, sobre o compromisso que temos com o Senhor e com a sua palavra. Esta é a minha oração. Ó Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam para o teu louvor. E que a tua palavra penetre no coração de tua igreja, ensinando, exortando, corrigindo, consolando e educando em toda a justiça. Abençoa-nos, Pai. No nome de Jesus eu te oro. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, este texto é também um texto muito conhecido, especificamente quando nós tratamos de assuntos com respeito à morte, com respeito à vida após a morte. Este texto cabe-nos como uma luva para explicarmos às pessoas que não compreendem o Evangelho o destino eterno das pessoas após a sua partida. Nós sabemos que a morte é a separação da parte imaterial do corpo da parte material do corpo. Quando essas duas partes se desprendem, quando elas se separam, então acontece a morte. Sabemos que a Bíblia não nos ensina apenas sobre um tipo de morte. Esta é a morte física, quando a matéria separa-se da alma. Mas sabemos também que a Escritura fala da morte espiritual, do homem que não conhece a Deus, do ser humano que não serve-o, que não tem Cristo como seu Salvador. Paulo diz que ele está morto em seus delitos e em seus pecados. Este é um segundo tipo de morte que acontece com aqueles que vivem, com os viventes mortos. Esse tipo de morte, já nascemos com ela. Então, em algum aspecto, já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. O texto sagrado nos diz que em pecado nos concebeu nossa mãe. Então, o pecado não vem porque nós somos influenciados pelo meio onde nós estamos. O pecado já está em nós. A nossa natureza é pecaminosa. Mesmo aquela criança tão bonitinha, tão fofinha, tão gordinha, com a bochechinha rosada, cheia de dobrinha no braço, ela é profundamente pecadora. Não porque cometeu atrocidades pecaminosas, mas porque a sua natureza é pecaminosa. Não existe um homem sequer, exceto o Salvador, que tenha tido uma natureza que não tivesse pecado. A terceira morte que nós observamos nas Escrituras é a morte eterna. É o banimento eterno da face de Deus. É o apartamento perpétuo da misericórdia, bondade, graça e consolação. Esta morte fala do estado eterno das pessoas em tormento eterno, no que a Bíblia chama de inferno. Sabemos que a Escritura distingue várias vezes esses lugares. As nossas traduções em português sempre traduzem a palavra por inferno, mas temos diferença. Temos o estado intermediário daqueles que morreram. Então, aqueles que morrem com Cristo, eles vão para o que a Escritura chama de paraíso, ou como é chamado nesse texto, seio de Abraão, que assim era conhecido no Antigo Testamento. Aqueles que morrem sem Cristo, antes do retorno do Senhor, vão para um lugar chamado Hades, o mundo dos mortos. Esses dois lugares, paraíso e Hades, ainda não são o lugar da vida eterna, são lugares temporários. O paraíso, um lugar de alegria, um lugar de gozo eterno, um lugar de satisfação diante de Deus. O Hades, já também um lugar de tormento, mas ainda não é o último lugar, nem para os salvos, nem para os perdidos. A Bíblia fala de uma outra palavra chamada Guiena, que é o lago de fogo. Sim, este lugar, então, é onde serão lançados todos os ímpios, Satanás e os demônios. Este lugar, o lago de fogo, ainda não foi inaugurado, podemos dizer assim. Também observamos nas Escrituras uma outra palavra, Tártaro, que é um lugar de prisão, onde os anjos caídos estão aprisionados. Esses anjos serão soltos em determinado momento e serão destinados ao lago de fogo também no final dos tempos. A igreja, então, desfrutará após a volta de Jesus, o retorno do Senhor, o seu estado eterno na nova terra e no novos céus. Esse texto nos ensina muito sobre este destino eterno. E mais nós corremos
o perigo, somos tentados apenas de focarmos esta questão escatológica no texto. Aqui nós temos uma questão que envolve escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, no que se refere à escatologia individual ou particular. Nós temos essa divisão no estudo teológico. A escatologia particular nos ensina sobre o nosso destino, como pessoas, indivíduos. A escatologia geral nos fala do destino do povo de Deus, em relação a Israel, em relação aos gentios, a junção desses povos através de Jesus. Aqui não temos apenas uma questão relativa à morte do ímpio e à morte do justo. Temos muito mais. Temos questões importantíssimas sendo apontadas no texto a respeito de como nós vivemos aqui, de como nós servimos a Deus aqui, do nosso compromisso com a palavra do Senhor hoje, agora. E isso é retratado em 2 homens que serviam a Deus, viu? Os 2 homens serviam a Deus. O rico e Lázaro. Nós temos a tendência de olhar para o rico já assim, né? A gente já lê assim a história, né? Ser um ímpio miserável, o que ele fez. Mas era um judeu. Era um servo do Deus da aliança. Né? Mas nem todo crente é salvo. Ser salvo é uma coisa. Ser crente não é sinônimo de ser salvo. Alguém pode crer em Deus, crer na sua palavra, ser membro de uma igreja, oficialmente batizado, subscrever confissões de fé e não ser salvo. Aqui observe, versículo 19. Nós temos o primeiro personagem aparecendo, um certo homem rico. Observa que o nome dele não aparece no texto. Porque diante desse contexto de morte, não tem ninguém importante demais. O personagem central desse texto é Deus. E Deus está contando por meio de Cristo aqui, né, que é o próprio Deus. Algo relacionado não apenas à vida judaica, mas também a todos aqueles que viriam a crer. Então, o primeiro personagem apontado aqui é um homem rico, que o nome dele não é apontado. O segundo personagem aqui apontado está no verso 20, Lázaro, que era um mendigo. Terceiro personagem que nós observamos aqui nesse texto está no verso 22, Abraão. Por que Abraão está aqui? Abraão é o pai da fé, e o pacto de Deus com Abraão era muito significativo para Israel. Deus havia prometido a Abraão que abençoaria a sua descendência e ela se espalharia pela terra. E muitas famílias da terra seriam beneficiadas pela fé de Abraão, pelo pacto que Deus tinha com Abraão. Então, já detectamos aqui os personagens principais dessa história. Na verdade, eles são muito importantes para nos ensinar doutrinas importantíssimas a respeito da vida cristã. Mas agora observe aqui algumas coisas no verso 19. O texto diz que o homem rico se vestia de púrpura e linho finíssimo. Vamos lá, alguns detalhes que podem passar desapercebidos. Púrpura. Por que essa menção à púrpura? Se há uma menção aqui, é importante. Então, deixa eu dizer a vocês. A púrpura era uma roupa externa. Era um tecido tingido de um corante retirado de um crustáceo. Era chique. Caro. Muito caro. Depois o texto menciona que ele estava vestido de linho finíssimo. Isso fazia referência a peças íntimas, a roupa de baixo, que era igualmente caro, que para nós hoje poderia ser seda, lá para ele era linho finíssimo. Também não era qualquer espécie de linho, era linho finíssimo. Esta era a vestimenta do homem rico. O texto continua dizendo não apenas as suas vestes, mas o seu estilo de vida. Ele vivia regalada e esplendidamente. Note uma coisa importante. O texto não diz que ele se prostituía. O texto não diz que ele roubava. O texto não diz que ele era desonesto. O texto não acusa o homem rico de atrocidades.
Não, a acusação aqui é: vivia regalada e esplendidamente. Veja o verso 20. Havia também certo mendigo, e então esse é mencionado seu nome, Lázaro. Qual era a veste de Lázaro? Perceba, o que é que diz o texto, meus irmãos? Coberto de chagas. Lázaro estava coberto de chagas e jazia à porta daqueles. A ideia da porta aqui não é a porta da casa, mas é a porta da propriedade. Ele estava no portão, distante do acesso da casa, esperando alguma coisa para comer. Qualquer coisa para comer. Porque ele sabia que ali morava um judeu rico. Mas você pode perguntar: mas pastor, como é que você tem tanta certeza que era um judeu? Vamos chegar lá. Veja o verso 21. Qual era o desejo do mendigo? Alimentar-se das migalhas. Qual era o desejo do rico? Viver regalado esplendidamente. Uma disparidade, né, de desejos. O mendigo queria o básico. Ele queria sobreviver. Ele não queria uma roupa cara. Ele não queria um palácio daquele. Ele só queria comer. O homem rico era um homem saudável, que tinha um estilo de vida privilegiado. O homem pobre era um homem doente, sem ter ninguém e sem ter o que comer dignamente. A situação de dois homens. E diz o texto ainda aqui que os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Uma situação deplorável, terrível. Imagine um homem doente que está ali querendo comer alguma coisa e os cães vêm ali lamber as suas feridas. Aqui nós podemos fazer um questionamento teológico. E esse mendigo, como é que ele era crente desse jeito e Deus permitiu que ele passasse por essa situação tão terrível? Quando nós olhamos para aquele texto do Antigo Testamento, quando o salmista diz: fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo, lembram? Mendigar o pão. E agora? E o justo aqui? Devemos observar o gênero literário dos Salmos, né? Como em Provérbios. Por exemplo, quando o texto diz em Provérbios: ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer não se desviará dela. Aquilo é um provérbio, não é uma promessa. Certo, irmãos? Não é uma promessa. Não está dizendo que vai acontecer categoricamente. A ideia do provérbio é, em geral, a grande probabilidade é que isso aconteça. Se você tem um plano de ensino, de diretriz para uma criança, é provável, grande probabilidade, de ela seguir o caminho que você apontou. O texto de Provérbios também não está falando do evangelho, está falando dos propósitos para a vida de uma criança. Então, um provérbio é uma ideia geral, podemos dizer, em alguma medida é uma suposição. Mesma coisa acontece nos Salmos. A ideia do salmista não é que ele está dizendo, ou prometendo, ou é um porta-voz de uma promessa de Deus. Um justo nunca vai passar fome. Não é uma promessa. É uma visão geral. Porque aqui o justo passa fome. Passa fome. Passa dificuldades. O justo sofre. O justo passa privações. Talvez em momentos de tribulação e de profunda angústia, certamente você já perguntou: mas Senhor, eu sou teu filho. Eu sou tua filha. Por quê? Não é? Ou aquela pergunta que o crente faz e não quer responder a resposta de Deus: por que eu? Né? Se Deus fosse responder, eu acho que seria assim: por que não você? Por que outro e não você? Essa era a situação. Um homem doente, um homem saudável, um homem muito pobre e um homem muito rico. Algumas considerações aqui. O problema não está na riqueza do rico. O problema não é possuir a riqueza. O problema também não é o tipo de roupa que ele compra.
O problema é o coração. O que está dentro dele, as suas intenções, os seus amores, as suas afeições. A grande questão de Lázaro também não é as suas vestes, porque o texto aqui, a parábola ou a história, né, dita por Jesus, há uma divergência sobre isso, nós não vamos entrar nesse mérito, mas a história dita por Jesus aqui é magistralmente construída pelo Senhor. A veste do rico é a púrpura, a veste do mendigo é as feridas, são as feridas. Esse é o ponto. Então, morrem os dois. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morrer também o rico e foi sepultado. O seio de Abraão, que era o mundo dos mortos, contemplava um grande espectro, um grande espaço onde havia ímpios e justos. E a história vai sendo desenvolvida aqui, a partir de agora, em um diálogo muito importante, em que o rico se dirige a Abraão. Veja só o versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos o rico e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Ele era um judeu. Ele era um crente. Pai Abraão. Este homem conhecia a verdade. Este homem conhecia o Deus de Israel. Este homem conhecia a Torá. Este homem conhecia as histórias de Abraão, Isaque e Jacó. Este homem era temente a Deus, no sentido de conhecê-lo. Mas este homem foi condenado ao inferno. Veja só, meus irmãos. Não temos aqui uma história ínfima e sem importância. Temos aqui algo sendo ensinado. A nossa religião não deve ser apenas aparente. Ela deve ser real, verdadeira. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, que é que nós não somos gnósticos. Nós não estamos presos ao deslumbramento de informações importantes e bela teologia. Tudo o que nós aprendemos é para a prática. Terceira coisa que nós aprendemos aqui. Eu posso extrair uma aplicação do capítulo 6 de Deuteronômio. E o texto diz que a palavra deve estar atada à tua fronte e deve estar atada à palma da tua mão. A ideia é a palavra que rege sua mente, deve reger as suas ações. A minha vida deve ser cativa a tudo que eu aprendo da parte de Deus. Porque quanto mais eu aprendo, mais responsabilidade espiritual eu tenho diante de Deus, diante da igreja, diante dos homens, da sociedade de forma geral. Este rico tinha instrução, mas a sua religião era morta. Obras mortas. O seu desejo era viver regalada e esplendidamente. Meus irmãos, nunca um cristianismo será piedoso se for separado de boas obras. Nós não somos salvos por boas obras, mas somos salvos para a realização de boas obras. A fé sem as obras é morta. Esta fé do homem rico era morta. O que Tiago diz está aqui. A fé deste homem era morta. Pergunta: e a nossa fé? É viva ou é morta? Onde está a alegria do nosso coração? Onde está a maior alegria da nossa vida? Em servir a Deus? Então, se é assim, isso vai mostrar-se na vida comum, na vida da igreja, na vida social, na vida familiar. Não, a fé cristã não é algo privado, a fé cristã é algo público.
público. Ela comunica graça, ela comunica o amor de Deus, ela comunica transformação, isso através do que falamos e através do que fazemos. Em segundo lugar, aprendemos lições importantes aqui a respeito do egoísmo. Aquele homem rico sabia que Lázaro estava ao seu portão. Isso é o mais terrível, irmãos. Ele sabia da necessidade daquele homem. Quando Jesus ensina o que está no Antigo Testamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, o próximo é aquele que depende, que precisa de mim, que anseia pela minha ajuda. Como aquele homem entrava todos os dias na sua casa e saía de sua casa e via e ouvia aquele irmão na fé estender as mãos e dizer: arrume para mim um pedaço de comida, um prato de comida, um pouco de água, e ele não se preocupava com aquilo e ainda assim batia no peito para dizer: sou um judeu, filho de Abraão. A nossa hipocrisia humana é terrivelmente assustadora. Ser um egoísta é pensar em si apenas. É a pessoa que orbita envolvendo ela mesma. O seu universo é o mais importante. As suas necessidades são as mais importantes. No Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, nós lemos o seguinte: mais bem-aventurado é dar do que receber. Maior bênção é servir do que ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E como nós viveremos diferente? Se ele, o Deus glorioso, encarnou para servir, como nós viveremos diferente? Senão para servir a Deus e ao nosso próximo. O egoísmo é viver em busca de uma realização própria a todo custo. É ostentar seus privilégios e sucessos enquanto outros têm extremas necessidades, não apenas financeiras. Quando foi a última vez que você procurou um irmão, uma irmã da igreja, o seu cônjuge, porque reparou que não estava bem e disse: eu percebo que você não está bem, eu posso lhe ajudar em oração por algum motivo? Quando foi a última vez que você buscou um irmão, uma irmã enferma da igreja e foi visitá-lo em sua casa? Cantar com ele, orar, ler a Escritura, importar-se, ou mesmo enviar uma mensagem de WhatsApp, ou fazer uma videochamada: como a senhora está, como você está, meu irmão? Eu quero orar com você. Não apenas por você de longe, mas orar agora com você. Eu quero que você me ouça orar por você. Não basta apenas sabermos do sofrimento dos outros, nós devemos nos envolver com isso. Devemos nos envolver com isso. Eu tive a oportunidade de participar de um evento que se falava sobre aconselhamento há alguns anos, e algumas abordagens eram mostradas, várias abordagens. E uma daquelas abordagens, o palestrante disse: o conselheiro não deve se envolver na vida do aconselhado. Eu disse: mas como isso é possível? O aconselhamento bíblico não é um atendimento profissional. Você não entra, fala, isso tudo bom, acabou a sessão, beleza, pode ir. O conselheiro mergulha no contexto. Obviamente, seu coração deve estar sarado e cuidado para que ele possa cuidar bem das pessoas. Mas eu perdi as contas de inúmeras vezes quando ouvia tantas histórias difíceis e tristes em que meus olhos não se seguraram e choraram. Eu perdi as contas de quantas vezes um irmão ou uma irmã saíram daquele gabinete e eu curvei minha cabeça e dobrei meus joelhos e disse: Senhor, tem misericórdia.
Quantas vezes, ouvindo histórias difíceis e complicadas, enquanto o servo ou a serva de Deus falava comigo, eu orava no meu interior: meu Deus, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar para esta pessoa? Bendito seja Deus que Ele nunca me desamparou. O texto que diz: abra sua boca que eu vou encher, se cumpre literalmente. O Espírito Santo traz isso. Não devemos esquecer de que somos salvos para viver em comunidade. E viver em comunidade envolve nos preocuparmos com os outros. A igreja é a família de Deus. Nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Um outro ponto aqui que eu queria ressaltar, uma aplicação, é que a religiosidade não garante para nós nada. Nós vamos ter uma surpresa no céu, irmãos. Muitos religiosos não estarão lá. E muitos que a gente pensava que nunca chegaria vai estar lá. A religiosidade apenas convence homens, não a Deus. Como nós estamos diante de Deus? Púrpura e linho finíssimo? Ou nós entramos na presença deles dizendo: Senhor, aqui estão as úlceras. Senhor, aqui estão as chagas. Senhor, aqui está a minha fome, sede de justiça. Senhor, aqui estão as minhas necessidades. Aqui estou eu, totalmente despido espiritualmente diante do Senhor, necessitando do seu socorro, necessitando do seu conforto. O mais interessante aqui de tudo é o significado do nome Lázaro. Esse é um ponto muito interessante nesse texto, meus irmãos. Porque Lázaro é um nome escolhido detalhadamente por Jesus. Aquele que foi consolado. Consolação. Vamos para o versículo seguinte, versículo de número 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Você percebe algo muito sutil nessa passagem que Jesus menciona? Que o rico, mesmo no inferno, sendo atormentado, queria ser servido ainda por Lázaro. Pecados continuarão a acontecer no inferno, porque não há redenção para quem está lá. Mas o cabo era ruim, né, irmão? Eita, cabo ruim. O cabo já tava na pior. Esse manda ele molhar um pouquinho do dedo dele aí, pelo menos me refrescar. Tenha misericórdia de mim aqui, pai Abraão. O texto então vai dizer no verso 25: Filho segundo a descendência da carne, não filho de Deus, certo? Filho de Abraão, era um israelita. Filho, lembre-se de que você recebeu bens em sua vida. Lázaro igualmente recebeu, mas não bens. Ele recebeu males. Males. Um crente recebeu males na sua vida. Você percebe a profundidade desse negócio? Um crente recebeu enfermidade na sua vida, recebeu pobreza na sua vida, recebeu desprezo na sua vida, abandono. E os companheiros deste homem doente eram os cachorros, tentando consolar, lambendo-lhe as feridas. Todas as vezes que você entrar num declive emocional, se lembre de Lázaro. Deus não nos promete que todas as nossas lutas serão vencidas nesse mundo. Mas Ele nos promete consolação eterna. Não é o evangelho triunfarmos sempre aqui. Não é o evangelho, irmãos.
Não é o evangelho. Os apóstolos morreram assassinados pregando o evangelho. Jesus foi assassinado brutalmente. Capítulo 11 de Hebreus nos mostra como profetas foram mortos, cerrados ao meio, brutalmente assassinados. O sucesso na vida cristã é a fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus. Talvez você sinta-se humilhado pela situação que passa ou passou. Talvez você sinta-se indigno. Talvez você sinta-se abandonado por Deus, por pessoas, pela igreja. A Escritura nos ensina que Lázaro foi visitado com males. No Salmo 88, nós temos algo interessante. Eu queria que você abrisse lá. E é tão parecida a história que nós temos no Salmo 88 e nessa passagem de Lucas. Eu não vou explicar o Salmo, nós vamos apenas ler. Lendo você vai entender o que eu quero dizer. Veja só. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida jace à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos e nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração, porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto. Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam, para longe de mim afastaste. Amigo, companheiro, os meus conhecidos são trevas. Cadê o triunfo? Cadê a parte final? E o Senhor veio e deu vitória ao seu povo. Cadê o final? E Deus veio e abriu o mar vermelho. E o povo passou a pé enxuto e matou Faraó e todo mundo com ele. Cadê o final feliz? E Deus multiplicou os pães e peixes. Não tem. Quase a metade dos salmos é lamento. Possivelmente a metade de nossa vida será de lamento. Será de sofrimentos, de dores. Esta é a realidade da vida cristã. Meus irmãos, mesmo sendo visitado com males, o texto não freia no versículo 25 na palavra mal, ou enfermidades, ou males. O texto no versículo 25 diz, finalmente, agora, porém, aqui no paraíso, ele está consolado e tu em tormentos.
e tu em tormentos. Se eu recebo uma pessoa no meu gabinete pastoral que me diz, pastor, eu sofro com esquizofrenia, será que um dia Deus vai me curar? Minha resposta é vai. Se não aqui, miraculosamente, na eternidade para sempre. Na eternidade para sempre. Meu primeiro pastorado foi muito significativo por muitas experiências que tive. Numa comunidade muito carente, muito difícil, muito violenta. E ali várias histórias apareciam e vinham e surgiam de várias naturezas. Uma menina que cegou de um olho me procurou e de 6 anos de idade, pastor, eu perdi a visão de um olho. Eu sou uma menina e nunca mais eu vou enxergar por esse olho, pastor. Jesus vai me curar? Difícil, né? Foi o primeiro gabinete pastoral que eu fiz com a criança. Eu disse, vai, ele vai lhe curar. Deixa eu lhe explicar aqui sobre a volta de Jesus. Sobre o poder devastador do pecado na nossa natureza. E sobre a restauração e consolação de todas as coisas. Aquela menina me ouviu, muito atenta ao que eu estava dizendo. Eu orei com ela, ela foi embora. Semanas depois encontrei com a tia dela. E ela disse, pastor, você não sabe o que aconteceu. Nós estávamos na sala conversando sobre o caso de Beatriz e a mãe dela estava chorando muito, muita aflição, porque os médicos realmente constataram que foi uma bactéria, por não ter sido cuidada a tempo, ela perdeu a visão de um olho. O outro conseguiu ser preservado, mas ela realmente perdeu a visão de um olho. E nós estávamos ali chorando, aflitas, e ela estava ouvindo toda a conversa atrás da parede, na cozinha. De repente ela entra na sala. Segura no rosto da mãe com as 2 mãozinhas. E diz assim, mamãe, o pecado faz isso na vida da gente. Mas um dia Jesus vai voltar. E eu vou enxergar com os 2 olhos. Ele vai me curar absolutamente. Então, mamãe, é só um tempo. Eu aguento. Eu vou crescer, mas ele ainda me deixou com um olho. Tá vendo, mamãe, como Deus é bom? Quando ele vier, a gente vai se alegrar, mamãe. Porque ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Seremos visitados por males aqui, meus irmãos. Mas a cada mal que nos alcançar, teremos a medida certa da consolação divina. E quando partirmos daqui ou o Senhor voltar, teremos a medida completa da consolação divina. Ininterrupta, eterna, para sempre. Mas vamos prosseguir. Veja o versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem de lá passar para nós. Então, permita-me explicar aqui. Este texto nos ensina claramente que não é possível alguém que foi salvo e está em um estado espiritual, seja no céu, seja no inferno, sair de um lugar para outro. Não é possível. Não é possível qualquer reunião religiosa, qualquer missa de 7º dia ou coisa dessa natureza que faça com que alguém saia de um estado de condenação e passe para um estado de salvação. Não há, de acordo com esse texto, nenhum estado no meio que purgue a pessoa, porque qualquer crença em um tipo de lugar que vai purgar os pecados aniquila a eficácia do sacrifício de Jesus. Só há 2 caminhos, só há 2 destinos, o céu ou o inferno. Aqueles que forem destinados para um lugar não passarão para o outro, porque depois da morte segue-se o juízo, diz as Escrituras. Então, Abraão está literalmente ensinando isso.
Quem está lá não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. Isso é uma advertência também para os salvos, para a nossa responsabilidade em comunicar o evangelho da graça àqueles que não conhecem. Deus sabe quem é os eleitos, nós não sabemos. Então, a todas as pessoas que Deus nos leva a elas, devemos comunicar que Jesus é a salvação, que Ele é o único caminho. Devemos aproveitar as oportunidades em todos os lugares. Numa fila para pagar um estacionamento, quando alguém está reclamando por causa do sol, reclamando por causa da política, reclamando por causa da economia, você diz, mas quando Jesus voltar, meu amigo, a coisa vai ser muito diferente, porque Ele vai restaurar todas as coisas. Você conhece Jesus? Deixa eu lhe falar de Jesus, a gente está numa fila, você não vai sair daqui, né? Então eu vou falar. E você comunica ao Senhor ali, comunica o evangelho ali. Perdemos tantas oportunidades de dizer ao pecador, a porta da graça está aberta, entre. Entre. Não é preciso ser um pregador eloquente para comunicar o evangelho. Basta uma coisa: conhecer a Deus e amar a sua palavra. Versículo de número 27. Então replicou: Pai Abraão, imploro que o mandes à minha casa paterna. Agora, além do rico tá perdido, agora ele virou espírita, né? Mas, olha, Pai Abraão, se o Senhor deixar Lázaro ir lá, todo mundo vai crer. Claro, o povo vai ficar com medo de se pelar, porque um morto apareceu. Né? Dizendo, olha, creia, viu? Seu irmão, olha aqui a foto, ó, tirei lá, ó, do celular, onde ele tá. Olha como ele tá aqui, eu fiz um vídeo. Todo mundo vai crer. Né? Tá doido, eu não quero ir para esse lugar não, eu vou, eu quero, eu aceito. Tem que ir lá para frente. Tem que dizer as palavras mágicas, né? Confessar. O que é que tem que fazer? Eu faço. Não. Um outro ensino dessa passagem é que os mortos não voltam para comunicar mensagem de salvação nenhuma aos vivos. Abraão responde. Veja. No versículo de número 29. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Eles têm a palavra de Deus. O que é que Abraão está dizendo ao rico? Seus irmãos são judeus. Então o que eles têm que fazer é observar a palavra de Deus e crer. Não é você pedir para um morto sair daqui e voltar para lá, não. Isso não acontece. E os crentes não creem nisso. Amém, meus irmãos? Não creem nisso. Né? Mas, pastor, eu sonhei com minha tia que morreu. Ela apareceu, disse uma mensagem para mim. Isso é o quê? É um sonho. É um sonho. Mas era ela mesma, é um sonho. Mas o que ela falou aconteceu. Mas era um sonho. Mas eu vi. Você não viu, porque não tem esse retorno. Né? Várias coisas podem ter acontecido. Uma aflição de espírito pode ter feito você ter tido esse tipo de experiência psicológica, não é? Mas esse retorno não acontece e os crentes não vivem atrás disso. Em busca dos mortos. Os crentes buscam a Deus. Somente a Deus. Então o texto prossegue aqui no versículo 30. Mas ele insistiu. Eita, caba teimoso. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Então Abraão respondeu. Se não houve Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. Então Abraão não cogita nem a possibilidade de um morto ir lá. Ele está cogitando a ressurreição. Né? Se eles não creem na palavra, nem que alguém ressuscite e vá lá, eles vão crer. Mas há uma questão aqui também a pontuar. Sobre o estado de consciência pós-morte. Muitos crentes têm dúvida disso. E muitos crentes, por incrível que pareça, de alguma forma têm alguma influência da teologia adventista sobre o sono da alma. Então, muitos crentes nas igrejas evangélicas ainda estão crendo que morreu ficar dormindo. Porque o texto fala em vários lugares do Novo Testamento que dormiram no Senhor. Então, dormir é dormir. Dormir no Senhor é repousar. Não é um sono da alma. Lázaro estava consciente aqui. Abraão estava consciente aqui.
E o rico estava consciente aqui. Não tinha ninguém dormindo. Mas vamos lá. Alguém poderia dizer, mas isso é uma parábola. Então Jesus poderia ter usado o recurso da parábola. Vamos para Apocalipse, então. Capítulo 6. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Estes crentes que morreram estavam pedindo que o Senhor findasse a perseguição dos crentes na terra. Eles estão conscientes no céu aqui. Imagina a gente inconsciente, irmãos. Chegou no céu, morreu. Onde é que eu estou? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Por que eu estou aqui? Né? Você lembra daquela novela A Viagem? Os mais antigos lembram, né? A Viagem. Aquele lugar verde, grande, né? Espiritismo daquela novela. Onde é que eu estou? Por que eu estou aqui? Nós saberemos porque estamos no céu. Estaremos conscientes lá. Os condenados terão plena consciência porque estão no inferno. Estarão conscientes lá. Pergunta que se faz depois disso. E a gente vai se lembrar das coisas aqui? Esse texto diz que sim. E como é que vai ser se a gente não vai ter tristeza lá? Como é que resolve esse problema? Não teremos tristeza lá. Teremos lembranças. Mas o pecado está ligado à tristeza. O pecado foi removido. Então não teremos pesares relacionados ao pecado e à tristeza. Mas teremos memória. Teremos memória plena, pastor? Não sei. Quando a gente chegar lá, a gente pergunta. Primeira coisa que eu quero perguntar, apóstolo Paulo, a gente vai lembrar de tudo aqui. Não é? Tenho muitas perguntas para fazer a Paulo. E muitas perguntas para fazer a João, especificamente do livro do Apocalipse. Mas a Bíblia mostra que teremos memória. Em que grau, não sei. Mas tanto em Lucas como em Apocalipse 6, aprendemos que sim, teremos memória. Conheceremos uns aos outros? Como não? Somos irmãos. Né? Ora, olhe pelo lado bom. Só tem lado bom, né? No céu, não tem lado ruim. Só tem lado bom. Tudo de ruim fica para trás. Tudo. Catarata, miopia, osteoporose, diabetes. Tudo. Tudo. Todo mundo fitness. Todo mundo fitness. Vê que coisa maravilhosa, irmãos. Claro que a coisa mais maravilhosa é Cristo, né? No céu. Mas a gente vai poder comer e não vai engordar. Isso é muito bom, irmãos. Né? A Bíblia diz que o Cordeiro celebrará a ceia. Né? Teremos corpos físicos. O alimento não estará mais ligado a uma necessidade de sobrevivência, mas a uma celebração. Tudo foi dissipado em relação ao pecado. Somos glorificados. Mas ao contrário disso, ao contrário dessa consolação, que Lázaro é um representante da nossa consolação quando estivermos lá. Ao contrário disso está a figura dos ímpios no inferno. No céu não haverá nenhum milésimo de segundo sequer onde a tristeza penetrará. No céu não haverá nenhum temor, nenhum medo, nenhuma angústia, nenhuma dor.
Ao contrário disso, no inferno, não haverá um milésimo de segundo de paz. Todas as doenças estarão ali. Todas as enfermidades triunfarão ali. Todas as dores alcançarão os atormentados ali. Porque eles estão pagando pelos seus pecados. Mas essa conta nunca vai fechar. Porque aqueles que não tiveram seus pecados pagos por Cristo na cruz, pagarão por eles no inferno. Mas a conta e o trabalho deles não é suficiente para sanar essa dívida. Por isso que a penalidade é eterna. O sofrimento é eterno. Não vai haver uma destruição dos ímpios. Eles serão eternamente visitados pela ira divina. O que atormentará os ímpios no inferno não é o diabo. Ele será também atormentado no lago de fogo, junto com todos os demônios. A ira de Deus estará posta ali, julgando eternamente os ímpios. Foi essa ira que desceu sobre Cristo na cruz para nos salvar. Jesus recebeu todo esse mar, oceano de ira de Deus Pai, para livrar-nos dela. Por isso ele nos moveu, ele nos assentou em lugares celestiais. Mas aqueles que rejeitam o Filho, o destino deles é choro e ranger de dentes. Não haverá um momento de paz. Não haverá um dia sequer em que a alma não doa, o corpo não doa, a enfermidade não lateje. Lázaro foi atormentado aqui, mas alcançou consolação. O rico viveu em aparente consolo aqui, mas agora estava vivendo eternamente em condenação e perturbação em todas as áreas. Isso é terrível. Isso é triste. Isso é profundamente desesperador para o pecador. E o pecador, diante dessa verdade, deve desesperar-se mesmo, porque não tem esperança fora de Cristo. Não tem esperança fora do Evangelho. Não tem esperança fora da palavra. Pós-morte não há solução. Morreu, seguiu para o juízo. Sem Cristo, para a condenação eterna. Por isso hoje ele continua dizendo, venham a mim. Por isso hoje ele continua dizendo, eu sou o caminho. Por isso hoje ele continua dizendo, eu sou o mediador. Por isso hoje ele continua dizendo, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Ele continua convocando, chamando os pecadores. Creiam no Evangelho, creiam na salvação, agarrem-se em Cristo. Não é a nossa religião que nos salva, é Cristo somente. É Ele que garante a nossa salvação eterna. Salvação é sermos livres da ira de Deus, não sermos alcançados por ela. Salvação é sermos salvos não apenas do inferno, mas dos nossos pecados, sermos salvos de nós mesmos. Nós precisamos de salvação. Você é salvo? Jesus é teu Senhor, teu Salvador. O Espírito habita em você. Você anseia por Cristo. Você deseja Cristo mais do que tudo. Você alegra-se com Cristo, chora por seus pecados diante dele quando o ofende. Se é assim, você é crente. Se não é assim, você precisa de Jesus. Precisa de Cristo. Minha última aplicação, então, nessa noite será: podemos ser uma igreja teologicamente alinhada, mas espiritualmente desviada da verdade. Quando o Apocalipse nos diz que Cristo está à porta a bater, está falando para uma igreja. Eu quero entrar. Veja que coisa. Jesus querendo entrar na igreja. Eu quero entrar. E eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero ceiar com vocês. Aquilo é a vida de uma igreja que está afastada de Cristo. O rico nos mostra aqui uma religião aparente. Aparente. O mendigo nos mostra aqui uma religião viva. Mesmo em meio a muitos sofrimentos. Sofrimento não significa abandonarmos a Deus.
Ele está conosco lá. Ele está conosco lá. Durante toda a história do povo de Deus, os crentes se perguntaram: por que os ímpios prosperam? Você vai levar os salmos com essa pergunta. Por que, Senhor? Porque o corpo deles é sadio, né? Tem um salmo que diz isso, né? Porque o corpo deles é tão saudável e o meu, eu só vivo doente, estou podre aqui. Só vivo morrendo, Senhor. E o ímpio que vive desonrando o teu nome, tá bom. Porque eles prosperam. E por que eu sofro tanto? Meus irmãos, há muita coisa dessa resposta que está na soberania de Deus. Mas o que é certo para nós é o seguinte: nenhum sofrimento de um crente é para sempre. Todo sofrimento tem um prazo de validade e vai acabar. Se não aqui, na consolação eterna. Amém? Vamos orar? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de toda consolação, Deus de toda verdade. Livra-nos da falsa religião, Senhor. Livra-nos da hipocrisia religiosa. Livra-nos dos estereótipos, do vocabulário evangélico, da estética evangélica, mas com um coração mentiroso. Livra-nos. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Nenhum de nós é capaz de fazer isso sozinho. A nós cabe a miséria. Nós somos, Senhor, desesperadamente necessitados da Tua misericórdia. Todos nós temos a propensão de, em algum momento da nossa caminhada, mergulharmos numa hipocrisia religiosa profunda. Ó Deus, eu sei que já nos salvaste dos nossos pecados, mas salva-nos também da hipocrisia religiosa. Ó Senhor, que o nosso coração seja quebrantado, que o nosso coração seja apegado a Ti, que o nosso coração seja desejoso do Senhor. E assim como os antigos faziam, Senhor, as vestes rasgadas, cinza nas cabeças, face no pó, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Que a nossa fé seja viva, que ela alcance o outro, que não seja apenas aparente ou apenas no campo do conhecimento teológico ou bíblico, mas que tudo que nós aprendamos seja aplicável e que nós tenhamos a plena consciência do cativeiro que nós estamos em relação ao compromisso de vivermos a Tua palavra. Esse cativeiro abençoado que o Senhor nos colocou, porque a Tua palavra nos chama de servos. Nós somos servos, somos cativos ao Senhor. Enche o nosso coração de temor, de tremor e de piedade, Senhor. Obrigado por esta passagem, obrigado por este dia do Senhor, obrigado pelo culto santo, obrigado pelos meios de graça que nos alcançaram. Obrigado porque o Senhor fala conosco, a Sua palavra é viva e é poderosa, e ela é mais penetrante do que uma espada cortante dos 2 gumes, e apta para discernir todos os pensamentos e as intenções do coração. Obrigado por tudo isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.